Oi pessoal, eu sou a Mayla. Se você ainda não me conhece, recomendo assistir algum dos vídeos que a gente já tem produzido para esse canal. E hoje eu vou te dar 5 dicas para exterminar a ansiedade, tá? Então se você gosta do tema, se está precisando, fica aí, depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Pessoal, acho muito importante começar então já colocando 5 dicas para você. Primeiro, você pega 3 ovos, depois você pega 1 xícara de farinha de trigo, 175 ml ali de óleo, pode ser de girassol, vegetal, e 1 colher de fermento em pó. Gente, eu quis começar bem assim, pra gente pensar justamente sobre o tema. O quanto hoje nós estamos procurando receitas prontas para falar de temas complexos. A ansiedade, muitas vezes ela é vista, né, nessas manifestações do corpo. Falta de ar, taquicardia, insônia, irritabilidade, queimação. Nós costumamos dar atenção para esse tema quando isso vem para o nosso corpo, naquele cansaço, naquela dificuldade em continuar, né, mantendo a nossa rotina, o nosso dia a dia. Identificar ela no corpo significa que ela já passou por um processo que geralmente a gente não costuma enxergar. É um processo que acontece na psique. Quais são os sentimentos que você vem tendo que levam a uma ansiedade? Aí, pessoal, pode ser que você esteja passando por uma fase de transição, transição familiar, transição na carreira, transição acadêmica. E quando eu te pergunto, você sabe identificar, fala, não, eu tô passando por essa dificuldade, mas tô em busca ali de arrumar uma estabilidade, fica mais fácil da gente ter um foco. Essa é uma forma de ansiedade. Mas existe outra forma, que é a que eu quero falar com vocês hoje, que a gente não costuma perceber nem dar valor. É aquela ansiedade que não vem necessariamente por uma mudança externa, por uma dificuldade. É aquela ansiedade que vem em formas de pensamentos, aquele excesso de futuro, aquele foco em estar sempre se desenvolvendo, em estar sempre fazendo alguma coisa, em estar sempre pensando em um novo projeto, um novo negócio, aquela aceleração de pensamentos, aquele cansaço, aquela ansiedade que vem sempre disfarçada. Talvez eu esteja ali olhando para a grama do vizinho, falando, nossa, a grama dele tá tão verdinha, né? A minha aqui tá morrendo. Essa comparação constante com a vida do outro. Essa exigência interna. Eu tenho que. Então veja que nós estamos falando de uma ansiedade que ela não é única. Ela não é só minha, ela não é só sua. Existe um filósofo chamado Han. Eu não vou pronunciar o nome dele, gente, vou escrever aqui. Não me arrisco a pronunciar esse nome. Mas ele fala sobre a sociedade do cansaço, né? A sociedade do desempenho. Por que eu tô trazendo ele? Nós vivemos de uma passagem, né, de uma transição de gerações, onde a geração passada era a geração da punição, né, então desenvolvia-se uma personalidade através da punição, e hoje se desenvolve uma personalidade focando no desempenho, naquela função. Hoje a gente já não precisa de um carrasco externo para falar que a gente tem que fazer isso, que a gente tem que produzir, que a gente tem que estar sempre naquela performance, na sua melhor versão. Isso é coisa de internet, gente. Será que existe mesmo essa pessoa ideal, que não tem problema, essa pessoa tá sempre nesse patamar emocional que, nossa, é um herói aqui na Terra, né? É claro, gostaríamos sim. Eu também gostaria, tá, gente? Seria maravilhoso, imagina, você tá sempre ali super desempenhando, ganhando muito dinheiro, sendo muito feliz, tendo muito sucesso. Será que a realização tá contida nisso? Então hoje a gente não precisa desse carrasco de fora que fala, vai lá, te aponta e fala, vai lá, você tem que fazer isso. Hoje o carrasco, ele mora aqui. Hoje ele te culpa quando você vai descansar. Num domingão, necessário. Ele te faz acordar 4 horas da madrugada pra correr 40 quilômetros, gente, no sábado. Eu tô brincando aqui, né, tô exagerando, é claro que a gente tem que valorizar a saúde sempre. Mas a gente vê esse exagero justamente em estar sempre performando, sempre mostrando aquilo que a gente gostaria de que fosse a melhor versão de nós. E o que acontece com aqueles momentos necessários que alimentaria a nossa alma? Quando que a gente faz aquela volta pra dentro? Quando que a gente descansa com qualidade? Quando a gente descansa sem culpa de ser feliz? Quando a gente curte aquele momento? Quando a gente aprecia simplesmente não ter função? Não fazer nada? Então fica uma pergunta, né? Quem é você quando você não tá desempenhando, quando você não tá fazendo nada? Você consegue fazer isso? Me fala aí pra mim. Às vezes é um hobby que você faz, é um lugar onde você tem a si mesmo e mais nada, nenhuma exigência, nenhuma cobrança. Então vem essas perguntinhas. Será que isso é apenas ansiedade? Quanto disso é a forma com que você está aprendendo a existir no mundo?
Quanto disso é uma valorização de uma ideia que você tem de si, super perfeita, ideal, da qual você não consegue entrar em contato com outras versões de si mesmo, com outros lugares onde não necessariamente vai ter esse valor, essa exigência de ser sempre melhor, ser sempre bom. Será que existe um lugar aí na sua vida onde você consegue somente existir, somente ser, sem precisar de nada em troca, sem precisar ter aquele trabalho interno para que você consiga relaxar, contemplar, olhar a vida acontecendo ao seu redor? Se não tem, pense sobre isso. Ache um lugar, um hobby, um lazer. Às vezes é só dormir mesmo, tá, gente? Durma um pouquinho, descanse, se dê uma pausa. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. Se vocês estão gostando do conteúdo, se tiverem perguntas, sugestões, deixe uma mensagem, né? Comente, curte, compartilhe, se inscreva e beijo, pessoal. Sejam menos ansiosos, também tô tentando.